Shalom, a paz do Senhor Jesus. Vamos aqui então falar a respeito da criação do homem e da mulher e das diferenças propostas na própria Bíblia, mas na língua original. Na língua portuguesa, em outros idiomas, talvez isso seja difícil de ser notado, mas em hebraico essa percepção ela é clara no tocante à maneira como Adão e Eva foram criados, e há uma diferença. O texto de Gênesis 1 e o versículo, capítulo 1, o versículo 26, nós encontramos ali como o nosso texto básico, tá? Façamos o homem, né? Disse o Senhor Deus, façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, mas a palavra aí que nós vamos destacar seria esse verbo, né? Façamos. Na língua hebraica, lendo ali no texto original, está na'asá, e a raiz dessa palavra, desse verbo, é asá, que significa fazer, no sentido de formar. Como assim no sentido de formar? Quando nós vamos lá para Jeremias, capítulo 18 e o versículo 2, quando Deus ordena a Jeremias para descer à casa do oleiro, essa palavra oleiro ali está como substantivo, ok? E a mesma raiz, é a mesma raiz de Gênesis 1:26 do verbo asá. O verbo asá, em Gênesis 1:26, ele é um verbo, é uma classe de palavras chamada verbo, e lá em Jeremias 18, a mesma raiz aparece, mas em uma situação de substantivo, referindo-se ao oleiro. Logo, nós temos a mesma raiz para a palavra fazer ou formar, e temos a mesma raiz também para a palavra oleiro. Então, fazer como verbo asá, oleiro substantivo, yotzer. Yotzer existe na palavra yotzer, apesar da diferença vocálica, porque acontecem diferenças de sons vocálicos, de vogais, mas as consoantes da base da palavra, de ambas as palavras, é a mesma, tá? São 3 consoantes da palavra asá ou yotzer. Yotzer significa formador. Nós traduzimos como oleiro, mas é um formador devido à presença da palavra asá, que é de Gênesis 1:26, que é o ato como Deus ele formou Adão. Então veja que o ato de Deus, Adão foi tomado, né, do barro, do pó da terra, como o texto diz, e ele foi formado. Então a ação de criar o homem foi tal qual a de um oleiro que toma o barro em suas mãos e molda, dando o formato do vaso. Assim Deus tomou também do barro ali do jardim do Éden e formou Adão. Quanto a Adão, é isso então, um ato, uma ação semelhante à de um oleiro, comparando aí o significado, o sentido, o uso das palavras que tem esse sentido justamente. Deus foi um formador, como um oleiro, tá? Então a palavra asar é fazer no sentido de formar e yotzer é formador ou oleiro. Agora, com a mulher aconteceu diferente. Veja bem, quando nós vamos para o texto lá do Gênesis capítulo 2, versículo 22, quando Deus ele tomou uma costela de Adão, e o texto diz ali que Deus ele formou Eva. Essa palavra formar não é a mesma palavra yatzar, usada com o texto de Adão. Então não é da mesma maneira. Embora é tudo traduzido para nós aqui em português como fazer, como formar, mas na língua hebraica a palavra que está em Gênesis 2:22 é baná. Baná significa construir, significa edificar. Então, a mulher, quando foi criada por Deus, ela foi totalmente diferente do homem. Adão foi formado do barro. Eva foi formada de uma das peças, né, do corpo de Adão, que foi uma costela. Essa palavra baná, que significa construir ou edificar, ela está em vários textos da Bíblia, em língua hebraica. Essa palavra aparece sempre indicando a construção de algum edifício, ou de muralhas, ou de templos, ou de cidades. Eu vou deixar, inclusive, aqui para você poder consultar em um pequeno material que eu preparei, para que você possa ver
essas referências, tá? Então, se a palavra utilizada em Gênesis 2:22 é a palavra banar, que remete à construção, à edificação, nós podemos concluir que a mulher ela foi edificada por Deus, ela foi construída por Deus. E aí nós entendemos e fazemos também uma ligação com o texto de Provérbios, capítulo 14, versículo 1, onde diz que a mulher sábia, ela edifica. Essa palavrinha lá em Provérbios 14, 1, também está a palavra banar, que é edificar. A mulher, ela tem legalidade escriturística espiritual diante de Deus para edificar a sua casa, edificar o seu lar, porque ela foi construída por Deus. A mulher é um edifício, uma edificação, é uma construção de Deus. O homem, ele pode fazer muitas coisas, a ele foi delegada muitas funções, porém, somente a mulher, ela tem essa capacidade dada pelo Senhor de edificar, porque a mulher, ela foi edificada no seu surgimento. Então, você, minha irmã, você, mulher, entenda a sua importância e o projeto de Deus para a vida de uma família, para um homem, para a terra, para o planeta, para o evangelho, para tudo, para tudo. Entenda a sua importância, porque você é uma criação, uma edificação de Deus, uma construção. Eu espero que esta palavra venha edificar a vida de todos aqueles que a ouvirem e que Deus abençoe e muito obrigado até aqui. Shalom.